Mais um All That Science. Hoje nós vamos conversar com o professor Luiz Vicente Riso, imunologista mundialmente conhecido, uma figura sensacional. Vocês vão ver. Sabe toda aquela ciência que a gente ouve falar? Agora nós vamos entender juntos aqui no All That Science. Olá pessoal, mais um episódio aqui do All That Science, dessa vez com um grande amigo, uma pessoa importantíssima dentro do cenário científico do Brasil. Uma honra ter aqui conosco o Luiz Vicente Riso, pesquisador, imunologista, diretor do Instituto de Ensino e Pesquisa do Hospital Albert Einstein. Tem uma longa trajetória em ciência, pesquisa, inovação e, além do que, uma pessoa interessantíssima, super divertida. E vamos começar. É isso aí. Rodrigo, eu não me aguento não. Eu vou fazer a primeira pergunta. Riso. Você falou que ciência é um estilo de vida. O que é isso? Pedro, é o seguinte. Eu comecei com esse negócio de ciência, eu tinha 6 anos de idade. Né? Tinha uma série chamada Os Cientistas. O nego deve estar cansado de ouvir todo mundo que me vê falar disso aí. Eu começo essa história assim, porque é um negócio importante para a gente. Né? Para a gente, eu digo, para a comunidade científica. Né? Ciência é você ser insatisfeito com o status quo. Ciência é você querer que as pessoas apresentem resultados quando elas falam de alguma coisa. Né? Tem uma frase que eu gosto muito, né, que é: em Deus a gente acredita, o resto do pessoal tem que mostrar dado. Né? Então, o que eu sabia de ciência aos 6 anos de idade? Não sabia nada. Tinha essas séries, Os Cientistas, todo mês vinha lá um cartãozinho da Abril, você ganhava um pedacinho para montar um microscópio se você juntasse 12. Né? Então é isso que é ciência. Ciência é a curiosidade da criança. Por isso que é um estilo de vida. Né? A hora que você vai comprar alguma coisa, você tem ciência naquilo. Né? Você procura o que você vai comprar, você procura o preço, você procura a qualidade, você procura a segurança. Né? Então, ciência não é uma coisa de cientista, ciência é uma coisa do dia a dia. Se você não entende ciência, a gente se depara, por exemplo, com a questão de um alimento transgênico. Ou você não precisa saber o que é transgênico, mas você tem que ter algum entendimento. Né? Nós começamos esse programa agora, como vocês sabem, os cientistas do amanhã, lá com a comunidade de Paraisópolis, e alguém me perguntou, o objetivo é garimpar cientistas em Paraisópolis? Não, esse é um objetivo secundário, né? Já que a gente está falando de ciência, né? São dados secundários. Se sair algum cientista, ótimo. Se não sair, não. O objetivo é ensinar pensamento científico. Por quê? Porque essas crianças, elas precisam questionar a realidade. Elas precisam ser capazes de olhar para uma coisa e falar, não, isso aí não é assim. Eu quero saber qual é a evidência que tem. Qual é o... Né? Eu preciso estar insatisfeito com o que eu tenho, e é isso que é um cientista. O cientista não é... Essa história de achar que as pessoas que são cientistas são gênios, isso não é verdade. Tem gênio na ciência, mas tem gênio no futebol, tem gênio na música, tem gênio na pintura, tem gênio no mercado, tem advogado, gênio. O cientista tem alguns gênios e tem gente normal dando contribuições incríveis. Você olha pessoas que ganharam o prêmio Nobel na nossa área, por exemplo, eu conheço uma dúzia deles, são inteligentes, mas não são gênios, são pessoas que tinham perguntas muito... Então é por isso que ciência é um modo de vida. Ciência é estar perguntando sempre. É isso, nada além disso daí, nada muito sofisticado. Perguntar, formular hipótese, é uma pergunta, mas aí depois você tem que ter método para resolver as coisas, entender quando vem um resultado se aquilo é bom ou não, depois reproduzir. Quer dizer, esse invólucro científico aprende como? Aprende no dia a dia, aprende... O Instituto Weizmann em Israel, acho que tem um dos melhores programas para ensinar ciência para criança. O que tem no programa dos caras? Uma balança, uma trena e coisa que as crianças trazem de casa. Porque cientista é medir coisas, você está medindo coisas o tempo inteiro. Né? É claro que se você faz física teórica ou matemática ou alguma coisa assim, o conceito de medir é um pouco mais complexo. Mas, no final das contas, é isso que a gente faz. A gente observa, a gente mede, a gente compara. A gente observa, a gente mede, a gente compara. Né? Então, é isso. É você comparar coisas. Por que é que 2 sacos, um de feijão e um de açúcar, tem pesos diferentes, do mesmo tamanho. A despeito eles têm o mesmo tamanho. Né? Então, não é... O pensamento científico, ele é sofisticado na medida que ele exige pensamento. Uhum. Né? Ele não, a ciência não é reação.
de novo a história. Por que é o modo de vida? Porque sua vida não pode ser reativa. Você não pode estar o tempo inteiro reagindo às coisas. Você tem que ter um plano, você tem que pensar nas coisas, você tem que questionar a sua realidade, você tem que questionar o que acontece na sua vida. Quando alguém te fala alguma coisa, sei lá, falando vem fazer uma campanha política, aí falando dá um número qualquer. Os mentirosos usam muitos números. Se você não entende o pensamento científico, você não consegue entender que aquilo lá é um bando de números desconexos. Jogar número é uma maneira de criar um certo obscurantismo também, não é? Porque você assusta as pessoas, mesmo em ciência. Né? Quando você vê um conjunto de dados, né? E hoje com a proliferação de revistas científicas, isso é muito comum, você vê artigos que são verdadeiros emaranhados de dados. Não tem nada ali, é um monte de dado e depois no fim o cara te dá uma conclusão na esperança que você tenha ficado cansado olhando os dados dele. Né? Então é por isso que é um estilo de vida, porque é a questão de você questionar, de você exigir lógica, de você procurar conduzir a sua vida dentro de parâmetros que são parâmetros não reativos. O cientista não é um cara reativo, ele é um pensador. E se você viver a sua vida pensando no próximo passo, a sua chance de tropeçar é muito menor. O Rizzo é gestor, pesquisador, dirige um centro de ensino e pesquisa super festejado hoje, que acabou de inaugurar um prédio gigantesco. Tá legal incrível, aqui, bacana, lindo. Projeto arquitetônico maravilhoso, o Albert Einstein, para quem não conhece, IEP. Agora conta um pouquinho para a gente da sua trajetória. Médico formado na UNB. E aí? A gente ficou curioso, porque desde os 6 anos de idade para agora, o que aconteceu? Rapaz, assim, tem umas coisas muito interessantes. Primeiro, eu nunca pensei em fazer medicina. Eu resolvi marcar medicina no vestibular. Você vem de uma família de médicos? Não tem nenhum médico na minha família. Eu continuo sendo o único médico, tenho 3 filhos, não consegui convencer nenhum a ser médico. Você tentou? Assim, eu acho que eu tentei dentro do razoável. Uhum. Né? Eu sempre estimulei, sempre, toda a chance que eu tinha, eu mostrava as coisas legais que a profissão tinha, mas eu nunca os pressionei por isso. Nunca foi um negócio assim, você tem que fazer medicina, vamos lá, não sei o quê, vamos botar escolas que são mais voltadas para a medicina. Nunca foi assim. Né? Mas eu não pensava em fazer medicina. Na realidade, o que eu queria fazer era jornalismo. Né? Eu cresci durante a época do governo militar, eu achava que você fazer jornalismo investigativo era um negócio que poderia ajudar o país muito e tal. Né? Tá aí uma coisa que a gente não costuma associar à ciência, mas que é, né? Jornalismo. Assim, a maneira de lidar com a informação e como é que eu vou chegar naquele determinado... Eu acho que não é distante, né? E também não é distante da medicina. Uhum. Né? O que você faz quando você tem um paciente na sua frente é uma investigação. E ela não é uma investigação científica porque você não sujeita ela ao método científico, até porque você não vai sujeitar um indivíduo ao método científico, né? Mas ela é uma investigação. Então, essa coisa da pergunta, que é o passo número 1 para você ser pesquisador, eu acho que ela está presente também no jornalismo, na medicina, está presente em outras coisas, está presente na advocacia, se você for polícia, né? Conta um pouquinho da sua trajetória pelos Estados Unidos. Então, durante a faculdade de medicina, na UNB, né? Aliás, eu só queria botar isso à parte, né? Uhum. Eu acho que eu passei na UNB e passei na Escola Paulista. E eu resolvi ir para a UNB porque meus pais estavam se divorciando, estava uma confusão aqui, eu achava que eu precisava de um lugar. Você morava em Brasília? Não, eu morava em São Paulo. Morava em São Paulo. Eu fui para Brasília porque eu precisava estudar num lugar que fosse de graça, porque minha família era dura para chuchu, né? E eu tinha parentes em Brasília, então eu poderia morar o primeiro ano com eles lá e tal. Depois eu mudei lá pro CO. Né? Você morou no CO? Morei no CO. O CO, para quem não é de Brasília, pessoal. Vamos dar um... Centro obstétrico. Não, o CO, como disse o cara quando eu fui lá me inscrever, que tinha que fazer exame físico, ele falou, era no CO. Eu falei, aonde? Ele no setor orgânico. O CO é o Centro Olímpico e é onde fica o alojamento estudantil em Brasília. Né? Então eu tinha que ir para um lugar onde eu pudesse estudar. Se eu passei na Escola Paulista, passei em Brasília, e ir para Brasília eu acho que foi o grande diferenciador. Então eu fiz pediatria no Hospital das Forças Armadas lá em Brasília, depois fui para Stanford. Em Stanford, o programa de residência era muito pesado no primeiro ano, mas depois você tinha espaço para fazer pesquisa, e eu de novo, eu dei sorte, achei um negócio legal, desenvolvi um modelo de produção de anticorpo em camundongo, geneticamente modificado, e os caras no NIH precisavam de alguém que fosse médico no Instituto Nacional do Olho, o National Eye Institute, que fosse médico
mas que tivesse experiência com modelos animais, porque eles queriam montar um modelo animal de uveíte, né, de inflamação autoimune do olho. E aí nós fomos por NIH. Fiquei 7 anos lá, passei 2 anos como pesquisador visitante, 3 anos como pesquisador visitante, depois 4 anos como chefe da seção de imunologia clínica, né? E foi uma experiência incrível. Assim, eu conheci gente fora do comum, Tony Fauci, uma dessas pessoas, figuraça, época, 1992 até 92 até 99, né? Essa época pesada das descobertas dos primeiros antirretrovirais, começou tudo no NIH, no NIAID. O Fauci tocava a enfermaria de HIV, e a gente via os caras do HIV porque é incomum para as pessoas pensarem nisso, né? Mas em AIDS, o olho é o segundo órgão mais afetado. 70% a 80% dos pacientes com AIDS tinham alguma lesão ocular. Fosse toxoplasmose, citomegalovírus, Epstein-Barr, outros tipos de retinite, né? Tumores da retina, sarcoma de Kaposi dava para chuchu no pessoal. Então a gente rodava lá, a despeito de eu não ter nenhuma formação de oftalmologia, né? Eu acabei enveredando por isso, montei o modelo animal. O modelo animal é usado até hoje, acho que é o modelo padrão de uveíte, é o modelo Incamundongo que a gente definiu lá com peptídeos e tudo. E aí voltei, fui para a USP, né? Eu passei 9 anos nos Estados Unidos na primeira experiência, e depois mais Primeira leva. Na primeira leva. Harmônica. Na primeira harmônica. E depois mais 2 anos e meio na segunda, né? Eu dei muita sorte, né? Em todos os aspectos. Eu assim, dei sorte de conhecer o Dorf, dei sorte de ir para Brasília, porque eu poderia ter ficado na Escola Paulista. Minha vida seria muito diferente. Eu não tenho a menor dúvida, né? Quando eu voltei, tem 3 pessoas que foram absolutamente instrumentais para eu poder existir no Brasil, né? Minha irmã, Cláudia, porque ela sabe fazer coisas que eu não sei fazer, né? Segundo ela, eu sou incapaz de pregar um prego, e é verdade. Eu sou muito ruim, né? Os quadros na minha casa que eu prego agora, no apartamento que eu moro, estão todos tortos. Tudo torto. Pelo menos você não furou um cano, né? Não, cano não furei. Mas eu também não sou... Eu aluguei um daqueles negócios de ultrassom, né? Furar cano na parede. Tem uns trecos desses, cara. E o bom é isso, né? É fazer ultrassom para deixar. Cientista deve ser. Furar não tem problema nenhum. Depois a gente fura. O bom é fazer ultrassom. Eu meti ultrassom na parede lá, porque eu tenho uma experiência muito ruim no meu outro apartamento, quando eu era casado ainda. Mas, de qualquer maneira, então, minha irmã, ela cuidou da minha vida até eu entender como é que as coisas funcionavam aqui, né? E 2 pessoas, 2 médicos pesquisadores, o Rubens Belfort, da Escola Paulista, e o Jorge Calil. Os 2 foram instrumentais para que eu pudesse existir, né? Me ajudaram muito. Enfim, não tem como agradecer aos 2 o suficiente. Riso, eu já tive muitas aulas com você, né? E sempre são muito admiráveis. Uma das coisas que eu sempre me recordo, uma coisa que você fala a respeito, quando você está assim, naquela vanguarda da pesquisa de um assunto muito específico, que é aquele prazer de ser a única pessoa que mais entende daquele assunto, né? Conta pra gente esse prazer do cientista nesse momento. Esse é um negócio legal, né? Que assim, todo mundo pensa no cientista um pouco... Porque a gente tende a idealizar todo mundo, né? Você idealiza o médico, você idealiza o político, você idealiza todo mundo, né? O jogador de futebol, tudo. Porque é fácil, o cérebro humano gosta disso, né? Você coloca a pessoa numa caixinha e aí vai, né? A gente precisa de grandes contrastes, né? Essa coisa de você ser a primeira pessoa... Hoje está muito mais difícil isso, né? Porque é certeza que tem alguém em outro lugar fazendo a mesma coisa. Não existe nenhuma boa ideia que só você teve, né? Mas essa questão de você olhar para um negócio e você saber que naquele momento, no mundo, você é uma das únicas pessoas que sabe aquilo, é uma sensação de tanto poder, de tanta alegria. Em 1990, eu pela primeira vez isolei células T reguladoras. Eu fui o primeiro cara a isolar células T reguladoras. Linfócito, né? Linfócito T regulador. Né? Eu tenho uma história divertida, porque eu tenho um abstract publicado no Mundial de Imunologia de Berlim de 91, dando nome à célula T reguladora. O primeiro artigo de célula T reguladora saiu em 2005. Eu só consegui publicar o meu em 95,
E eu só consegui publicar o meu em 2003, porque os caras diziam que a célula que eu tinha isolado não existia. Mas a sensação de você olhar para um negócio e falar assim, rapaz, esse treco aqui, esse negócio é interessante, porque você olha para uma célula que ninguém nunca descreveu, a célula que secreta interferon, né, a que eu tinha lá, né? Secretava interferon, secretava IL-10, não produzia IL-2, consumia uma quantidade enorme de IL-2, só tinha o receptor de baixa afinidade, o que fazia sentido, porque se ela consumia muito IL-2, aí você colocava com outras células deixavam de produzir anticorpo, deixavam de produzir interferon. A hora que eu olhava para esses experimentos, eu começava a montar o que esse negócio fazia na minha cabeça, eu falava, descobri o que desliga a resposta imune, né? Obviamente, depois ficou claro que não é só isso que desliga a resposta imune. Mas ninguém nunca tinha descrito isso antes, ninguém nunca tinha falado dessas células, ninguém nem tinha dado nome para esse treco. Né? As pessoas falavam de célula T supressora e tal, mas célula T reguladora, né? Ninguém falava. E aí eu olhei para esse negócio e falei, rapaz, que negócio bacana, né? E, inclusive, é uma época que o Khalil estava lá de professor visitante no banco de sangue de Stanford. A gente almoçava toda quinta-feira. Na quinta, porque era meu dia de clínica, né? Continua sendo meu dia de consultório. E ele saía, a gente encontrava no Stanford Mall e eu mostrei o dado para ele. Ele falou, você tem certeza que isso aqui não é um artefato? Não sei o que. Eu falei, rapaz, eu já botei esse treco no citômetro de fluxo, separei as células e tal. Mas você clonou? Você não dá para clonar. A hora que você põe, elas morrem, porque... né? E ele queria patentear a célula de tudo que era jeito. E a gente ficou batendo papo uns 3 meses sobre patentear. Eu não queria patentear, porque patentear você não pode publicar. Eu devia ter patenteado essa porcaria, porque eu teria conseguido a patente. Né? Eu só consegui publicar quase 10 anos depois o artigo original. Assunto que se mostrou super sólido. Não, hoje célula T reguladora, transfusão de célula T reguladora é a maneira mais segura de tratar doença do enxerto versus hospedeiro em transplante de medula óssea. É a maneira mais segura. É o que se faz em criança, no Dana-Farber, é um negócio espetacular. Mas isso posto à parte, quem é que tem os louros ou quem não tem, né? No laboratório lá em Stanford, em 1990, só eu sabia isso. A hora que eu juntei esses pontos todos, e aí você senta assim, eu lembro, era tipo às 7 da noite, e eu fiquei uma meia hora pensando assim, falei, pô, negócio legal, né? Eu olhava no espelho e falava, não é que sou eu? Né? Puta negócio bacana isso aqui, cara. Olha só, será que funciona? Será que quantas células será que você precisa? Aí você começa a pensar, né? Aí você vai fazer transferência, será que elas vão pegar? Né? Você começa a pensar nos outros passos, mas naquele momento eu sabia que tinha um negócio que eu sabia que ninguém mais sabia. E a sensação é muito divertida. É uma sensação de vontade de contar para todo mundo? Ou é uma sensação... Como é que essa sensação se assemelha a quê? Eu joguei futebol semi-profissional, né? E é a sensação de marcar o gol no estádio cheio, mesmo não tendo ninguém. Pandemia. É aquela sensação de plenitude, né? Você fala assim, que puta negócio bacana isso aqui, cara. Aí você fala assim, isso é eu que sei, olha lá. Né? De novo, é como marcar o gol, né? Ô Riso, você tocou num assunto que é um assunto importante. Se a gente for pensar nesses contrastes, nas caixinhas que a gente vai colocando, a universidade, esse mundo acadêmico, gera conhecimento. Você falou de patente agora há pouco. Patente é para criar produto. Você botar na prateleira alguma coisa que vai ser vendida depois. O mundo acadêmico, ele se comunica com o mundo fabril, o mundo da produção, como? São vasos comunicantes? São 2 mundos diferentes? São 2 mundos diferentes. De modo geral, o inovador não é um cientista. Uhum. O inovador é um cara que está atrás de uma resposta. E o cientista é um cara que está atrás de uma pergunta. Você faz ciência sem fazer inovação, você não faz inovação sem fazer ciência. Uhum. Na realidade, a inovação ele é filha da ciência, mas é uma filha meio pródiga, assim, é um negócio... Né? Os mundos ordinariamente não se conversam porque as pessoas não têm a mesma linguagem. E é nesse sentido que eu acho que, por exemplo, instituições como Einstein, como a Eretz, tal, e outras instituições, obviamente, têm a oportunidade de fazer essa ponte. Né? Muitas vezes a pessoa tem uma ideia, faz um negócio, e você precisa aplicar o método científico para mostrar que aquilo é válido mesmo, que se aplica para todo mundo e tal. Né? Eu dou um exemplo, que é um exemplo assim, bem da nossa área. Né? A maior parte das pesquisas clínicas
Elas não são pesquisa, elas são desenvolvimento. A gente chama de pesquisa clínica porque a gente quer chamar. A parte científica já foi resolvida. Então, a hora que você mostra que IL-4 é uma citocina e IL-13 são duas citocinas, são fundamentais para a produção de IgE e, consequentemente, elas vão influenciar todas as doenças alérgicas. Você fazer um teste de uma droga como o do Pixent, né, o do Pilumab, que bloqueia a cadeia alfa de L4 e L13 para tratar asma ou para tratar dermatite atópica, o que você está fazendo não é mais ciência no sentido da pergunta. É um desenvolvimento. O que você está fazendo é olhar se aquilo pode virar um produto que funciona em gente. Que L4 e L13 são importantes, isso já está definido. Então, a parte científica já está definida. Esta conversa, né, de você tirar da desculpa. Então, vou pegar, por exemplo, vou ficar com esse exemplo, porque esse exemplo que eu acho que é bacana, né? A cadeia alfa do receptor de L4 e L13 foi descoberta há 20 anos atrás. O do Pixel tem 5 anos. Por que demorou 15 anos para o negócio sair E virar remédio. No dia seguinte que essa molécula foi descrita, as indústrias farmacêuticas já deveriam estar sabendo, já deveriam estar investindo. Mas demorou 5 ou 10 anos ainda. É claro que tem um desenvolvimento médico, a gente sabe, demora, mas esse ato ele é desnecessário. Né? E justamente, como eu falei, assim, acho que instituições que buscam trazer esses dois mundos próximos são instituições que vão ter um impacto muito grande. Eu acho que a gente tem no Einstein uma possibilidade enorme com isso, com a ERETS e com a ligação que a gente tem entre a pesquisa experimental, pesquisa pré-clínica, pesquisa clínica. A gente tem essa linha toda, né? Vai desde a pesquisa experimental, com colaborações incríveis, passando pela pesquisa pré-clínica em animais, lá no CETEC, passando pela pesquisa clínica e depois todas essas coisas aí com a ERETS. E a ERETS retroalimentando a gente, né? Hoje a gente tem na pesquisa experimental do Einstein 4 incubadas da ERETS testando coisas que eles achavam que funcionava, né? Com as nossas instalações lá, como você falou, que são um primeiríssimo mundo. Né? Então é isso, eu acho que é essa conversa. Você precisa de um tradutor. São duas línguas que são parecidas, mas precisam de tradutor. É que nem assim, português e romeno. São duas línguas latinas que usam algumas palavras iguais, né? Você sei que romeno e português são as duas únicas palavras que usam vírgula para coma. Riso, retomando um pouquinho a sua área de conhecimento, onde você domina tanto, que é imunologia, imunidade, né? Eu acho que nunca na história da humanidade se falou tanto nesse conceito diante da pandemia, onde um vírus invasor veio causar essa pandemia, esse pandemônio, e que transformou toda a sociedade. Conta um pouquinho para a gente a sua visão a respeito da imunologia e imunidade. Então, quando você olha para a fisiologia do ser humano, né, eu acho que você tem 3 sistemas que são sistemas que garantem a nossa homeostase, quer dizer, garantem que o bicho está funcionando, né? Toma conta da limpeza do canto, ter água na pia, né? Sistema imune, sistema nervoso, sistema endócrino. Né? Então, como é que eu vejo isso? O sistema nervoso é responsável pelas nossas interações macro. Né? Então, se está quente, se está frio, se está de noite, está de dia, se está doendo, se não está doendo. Então, esse é o pedaço do sistema nervoso, né? Reconhecimento do meio ambiente. Meio ambiente macro. Né? O papel do sistema endócrino é o reconhecimento do meio ambiente micro. Né? Então, quantidade de glicose no sangue. Né? Ambiente interno, micro. E o sistema imune tem uma função de nos relacionar com o meio ambiente externo. Então, o sistema imune reconhece os patógenos, ele reconhece células envelhecidas, ele reconhece células cancerosas. Né? É mais do que essa função de polícia. O sistema imune é mais do que uma polícia. Né? E é fácil a gente pensar que é mais do que uma polícia mesmo. Porque você olhar, por exemplo, uma estrela do mar, a estrela do mar tem um sistema imune super rudimentar e vive num ambiente muito mais contaminado do que o nosso. A quantidade de bactéria que tem por milímetro cúbico de água onde a estrela do mar vive é muito maior do que a quantidade de bactéria que tem no ar que a gente respira. Então, o nosso sistema imune, o sistema imune dos vertebrados superiores, ele é muito complexo porque ele tem essas outras funções. Né? Então, e a gente está vendo muito disso. Né? As interações entre o sistema imune, o sistema nervoso e o sistema endócrino, a gente como médico vê muito porque você vê o resultado disso, mas elas são razoavelmente óbvias. Né? Então, se pegar, por exemplo, na minha área, né? Ninguém tem urticária porque é nervoso.
Né? Você tem urticária porque você tem uma reação adversa anti-inflamatória no hormonal, ou porque você tem alergia a alguma coisa, ou porque você comeu um bagulho, né? Mas, se você tiver uma crise nervosa qualquer, a sua urticária piora a sua artrite, piora o lúpus, porque esse negócio, eles todos trabalham juntos, né? O fulano diabético, insulino dependente, ele é imunodeficiente, tá? Você tem uma série de coisas, e a gente está vendo isso na Covid, né? Então, você tem uma resposta imune, inflamatória, que causa problemas no cérebro das pessoas. Vamos pegar a anosmia. Né? Você faz... Anosmia é aquele sintoma da pessoa não sentir cheiro. Bem bolado, Pedro, eu aqui esquecendo, né? Eu tô conversando com 2 médicos, eu esquecendo, né? Então, você pega isso daí, né? A hora que você olha, inicialmente se achava que era a lesão do próprio bicho no nariz. E não é, a inflamação no cérebro. Você faz uma ressonância magnética do cara, tá o treco inflamado lá, né? Tanto é assim que a maior parte das pessoas que tem isso dizem que começaram a ter de uma hora para outra e também, com frequência, pararam de ter de uma hora para outra. Porque é assim que a inflamação funciona. A inflamação é igual uma pedra descendo uma montanha, né? Ela vai chegar no fim da montanha e vai parar de descer, ou então ela vai parar por algum motivo, né? E aí você vê essas interações entre o sistema imune, o sistema nervoso e o sistema endócrino são absolutamente fundamentais para a gente existir, né? Quando elas estão bem, a gente existe bem, né? A palavra grega para você estar direitinho na sua vida, né, é eutímico, quer dizer, você tem um timo verdadeiro. Timo, para a nossa audiência não biológica, né, é um dos órgãos centrais da resposta imune. Os gregos que não sabiam o que era um linfócito, né? Nós estamos falando dos caras que estavam lá medindo o negócio de botar coroa de ouro dentro da água para ver quanto é que saía, Arquimedes e tal, né? Então, você vê que essas observações, da época que a gente só observava a natureza, elas têm um valor, ainda hoje a gente precisa esmiuçar os mecanismos, né? Mas é isso, esses 3 pilares são as 3 pernas do banquinho que deixa o corpo funcionando. Ô Riso, e o sistema imune, então, nos protege, entre aspas, contra, por exemplo, bactérias, vírus, elementos não vivos, por exemplo, um pedacinho de pau que entra no dedo da gente, aquilo vai gera pus. Mas é muito frequente a gente ouvir falar que as pessoas têm uma doença autoimune. Todo mundo já ouviu isso. O que é isso? Então, doenças autoimunes são relativamente comuns. 10 a 15% das pessoas no mundo ocidental, né? 10 a 15? 10 a 15%. De cada 10, uma pessoa vai ter um fenômeno autoimune, tá? No mundo ocidental, né? Vida ocidentalizada, né? As principais vítimas das doenças autoimunes, com raríssimas exceções, como, por exemplo, doença de BC, são as mulheres. Então, se pegar lúpus, que provavelmente é a doença autoimune mais conhecida, 9 mulheres para cada homem. E tem uma razão para isso, né? É uma razão biológica, não é? Ninguém está implicando com as mulheres. O sistema imune das mulheres é ordinariamente mais eficiente do que o nosso, né? Tem toda uma lógica biológica para ele se desenvolver dessa maneira, né? Você tem inúmeros tipos de doenças autoimunes. Você tem doenças autoimunes que são intrínsecas, né? É o corpo da gente reagindo imunologicamente contra elementos nossos mesmos. Eu não gosto dessa comparação, mas ela é útil, principalmente quando você está falando com o pessoal não médico, não biológico e tal. Se você pensar no sistema imune como as forças armadas do seu organismo, né? Então eles estão lá para te proteger. Uma doença autoimune é um golpe de Estado. O sistema está destruindo aquilo que ele prometeu proteger. Então, é isso que é uma doença autoimune. Tem vários desencadeadores de doença autoimune, né? Doenças infecciosas são grandes desencadeadores de doenças autoimunes, né? Diabetes tipo 1, de modo geral, ela vem após infecções virais na infância, né? A gente está vendo um monte de desencadeamento. E não é um ataque do rim à célula que produz insulina. Não, é uma reação desencadeada pelo vírus, mas que não tem nada a ver diretamente com o vírus. Não, você não tem nada a ver com o vírus, você tem reação cruzada com as células beta do pâncreas, ou o vírus infecta as células beta do pâncreas e você tem células, então, atacando as células beta, e aí, depois que o vírus vai embora, elas continuam atacando as células beta. A mesma coisa acontece na tireoidite de Hashimoto. A gente está vendo, sim, por conta de ser uma pandemia, então de você ter 1 bilhão de pessoas, 2 bilhões, sei lá, 5 bilhões de pessoas infectadas no planeta,
A gente está vendo, eu tenho visto muito no consultório, gente que pegou Covid e desenvolveu uma doença autoimune. Isso não é uma característica da Covid, isso é uma característica de doenças autoimunes. É que, por uma questão estatística, a hora que você tem milhões de pessoas pegando Covid, vai ser o Covid que vai ser o imputado nisso daí. Então, doenças infecciosas desencadeiam doenças autoimunes. Infecções crônicas são muito... então, como, por exemplo, tuberculose, leishmaniose, mal de Hansen, doenças onde o patógeno persiste no nosso organismo por muito tempo, elas têm um jeito de ter, à medida que a doença vai avançando, além das características infecciosas, você passa a ter características autoimunes, porque é o seu sistema imune tentando matar o bicho e atirando na gente mesmo, né? A gente tem áreas do organismo, por exemplo, onde a resposta imune é extremamente controlada. O olho é um lugar, assim, a gente chama de imunoprivilégio, né? O olho é um lugar onde a resposta imune está constantemente sob controle. Riso, uma pergunta que me fazem muito, então o Brasil quer saber. Nós acabamos de passar por uma pandemia com um vírus aí, agora parece que tem a varíola do macaco, recentemente teve H1N1, Ebola na África, ficou por lá, não veio para cá, mas parece que nós estamos entrando numa fase que nós estamos muito sujeitos a infecções e vírus aparecendo, etc. O mundo está mudando ou sempre foi assim? São três coisas, né, Pedro? Sempre foi assim. Né? Você olha a grandes marcadores de populações humanas dizimadas por bichos, né? Peste bubônica, febre amarela, a gripe espanhola, a varíola matou gente para chuchu, né? Então, sempre foi assim, né? Porque a vida na Terra é assim. Até recentemente você tinha gente sequelada de pólio em todo lugar. Sempre foi assim. Então, tem isso. Né? E tem a segunda coisa, que é o fato que a gente está destruindo ecossistemas. Nós estamos invadindo ecossistemas. O coronavírus é um exemplo típico disso, né? O que acontece é que o coronavírus é um vírus que fez o que a gente chama de cruzou a barreira de espécie. Ele não infectava seres humanos e ele passou a infectar seres humanos. Somente alguns patógenos são capazes de fazer isso. É incomum que um patógeno seja capaz de infectar várias espécies. Quando um patógeno infecta uma espécie nova, você tem um tempo de ajuste. E quanto mais a gente invade ecossistemas que a gente nunca participou deles, maior a chance desses bichos aparecerem. Isso é um negócio, assim, é muito preocupante. É realmente muito preocupante. Nós não estamos levando a sério. Nós, como espécie, não estamos levando a sério. Você tem algumas estimativas, eu acho que elas são um pouco apocalípticas, mas são estimativas, de que há dezenas de milhares de vírus pré-históricos congelados no permafrost, na tundra, no Ártico e no Antártico. E essas coisas estão descongelando. Né? É muito provável que a grande maioria deles... Vírus antigos escondidos nesses glaciais, que nesses ficaram aí, exatamente. e agora vão descongelar. E vão descongelar. Né? Você tem centenas de coronavírus em bichos e animais silvestres. A gente sabe que eles existem. Né? Centenas. Tem gente que fala em milhares de coronavírus. Então, a gente está encolhendo os ecossistemas, os bichos que esses vírus infectam estão morrendo, a gente está matando alguns para comer outros, simplesmente porque a gente está acabando com o ecossistema, eles vão infectar a gente. E como ficou claro agora com o coronavírus, você não precisa que todos eles cruzem a espécie. Se tiver um punhado que cruzar a espécie, é o estrago que esse vírus fez. Né? E você tem um terceiro fator, que são as viagens de avião. Né? A gente viaja de avião, então você consegue, em poucas horas, estar em outro continente, você está infectado com um negócio, carrega para... Então, um vírus que não... Vírus não nada nem voa, né? Nem bactéria, nem nada, nada nem voa. Você precisa de um carreador. Ô Riso, eu estava te contando que a impressão que eu tenho, talvez eu esteja nessa categoria também, é que nós estamos sempre entre viagens, não é? Cada um de nós o tempo inteiro está viajando para algum lugar ou chegou de algum lugar. Nós viajamos muito hoje. A pergunta que eu mais ouço no dia a dia lá no hospital é o seguinte: doutor, eu posso viajar? A gente viaja muito hoje, muito mais do que viajávamos anteriormente. Você está certo. Não, esse negócio da viagem de avião, as pessoas brincam. Toda vez que eu falo disso, sempre tem alguém, não sei quem vai ouvir esse podcast, né, mas sempre tem alguém que vai falar: você falou porque você tem medo de avião. Isso é uma mentira que eu tenho medo de avião. Eu tenho medo de estar no avião e ele cair, não é um medo da aeronave. A aeronave, assim, não tem problema com ela. Né?
Mas é verdade, nós não fomos feitos para trocar essas distâncias, né? Tem um aspecto imunológico de viagem de avião, mas aí é mais várias horas e a gente não vai se meter por isso aí hoje, né? Existe um programa, uma iniciativa nova aí, que nós estamos acabando. Eu queria usar seu cérebro, entrar aí dentro, se é que é possível, brilhantemente. OpenAI, você conhece isso daí? É um programa, né, se é que eu posso chamar assim, um projeto, em que você descreve alguma coisa que você está pensando, descreve com palavras, e o programa faz uma figura, né? Seria mais ou menos assim: Luiz Vicente Riso, cria para nós uma figura aí. Se a gente fosse entrar na sua cabeça, se você pudesse expelir uma imagem, que imagem seria? Então, não tem jeito de fugir da imunologia, né? Eu acho que estão aí as vacinas, mas também os anticorpos monoclonais que estão ajudando no tratamento do câncer imensamente, né? O que eu queria entender o que eu tentaria criar é como é que um receptor qualquer do sistema imune reconhece o seu ligante. Tá? A hora que a gente entender como essas coisas funcionam, você fazer vacina vai demorar 15 segundos. Porque, na realidade, a mágica da vacina é fazer o seu sistema imune achar que ele já conhece o bandido, né? Eu brinco sempre que vacina é o retrato falado de um bandido, né? Então, quando você vê o bandido, você já vai em cima, né? Hoje isso é feito de uma maneira muito, muito bruta, muito experimental, muito custosa. Ela custa tempo, ela custa dinheiro, né? Ela é tentativa e erro. Então, um programa como esse, que te permite brincar com os átomos, né? E consequentemente, com um programa de moléculas, se você descreve como é que uma interação tem que ser, quais é que são as forças, você pode usar um programa desse para desenhar a vacina. Esse seria o meu... O Pedro, você sabe que, para finalizar, né, o Riso, com essa erudição toda, essa baita experiência, essa vivência internacional que ele contou para a gente, né, ele é um filósofo de filme B. Né? Isso aí. O Riso, ele é capaz de citar filmes que eu desconhecia no universo pop e tirar frases e ensinamentos incríveis. Né? Finaliza para a gente aí, Riso, com uma pérola. Assim. A minha preferida, você já conhece, Gogo. A minha preferida é do tio Ben Parker, que com grande poder vem grande responsabilidade. Você não vai falar que Homem-Aranha é filme B, porque nós vamos cair. Vai cair um canal. Não, eu chamo de filme B, mas não é verdade. Na realidade, o que eu quero dizer com filme B é que são filmes não artísticos, são filmes que não vão ganhar Oscar. Então, eu acho que esses filmes, porque o cara não tem nenhuma responsabilidade, né? É igual aquele fulano que não tem responsabilidade de marcar gol. De modo geral, o perna de pau, quando marca gol, é golaço, porque ele não tem nenhuma responsabilidade. E esses filmes de aventura, né, principalmente Homem-Aranha, todo o universo Marvel, filmes de ação, que são esses filmes que eu saio com eles quando a gente conversa, eles são filmes onde o cara não tem a responsabilidade dele, não é de dizer nada inteligente. E é daí que saem coisas espetaculares. Com grande poder vem grande responsabilidade. Para mim é a frase: se a humanidade se comportasse como o tio Ben queria que o Peter Parker se comportasse, a gente não teria nenhum problema. Mas se você tem... Então, vamos olhar para a gente, né? Qual é o nosso poder? O nosso poder é o conhecimento. De todos nós, né? Então, se você trata o seu conhecimento com respeito e responsabilidade, né? E se ocupa de trazer para outras pessoas, você está sendo responsável, você está fazendo a coisa certa. A gente seria bem melhor, né? É que a gente vê que as pessoas com poder acham que é uma tremenda boa ideia no meio de uma pandemia invadir um país, né? Então, é isso aí. É para rir, não é? É isso que o tio Ben estava falando. Exato. Com grande poder vem grande responsabilidade. A pessoa tem o poder de invadir um país, ela vai e usa. Isso daí é uma estupidez sem skip-down. Pô, sensacional. Mais um sensacional, incrível e único episódio. Esse aqui com o Dr. Luiz Vicente Riso. Prazer enorme tê-lo conosco, Riso. Vai abrilhantar ainda mais aí nosso cast de entrevistados aqui do All That Science. Super obrigado, Riso. Imagina, eu que agradeço. Diverti pra chuchu. Obrigadão. Abraço. A gente viu que não precisa ser cientista para pensar como cientista. O Riso nos explicou isso. Nós vamos continuar aqui no All That Science, levando ciência até você. Participe, se inscreva, manda a sua dúvida e até a próxima.